Glória a Deus. Aleluia. Pastor Márcio. Glória a Deus, glória a Deus. Tem beijinho. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem já foi muito abençoado nesse culto aí, diga amém. Mas não acabou não. Deus ainda tem uma porção para a tua vida. E eu quero compartilhar uma palavra nessa série que está tão especial. Assuma o controle da sua vida. A cada quarta-feira nós temos sido abençoados assim por uma palavra tão especial. E eu já quero entrar na palavra, no momento da palavra. No final eu faço os anúncios e a gente também vai entregar as nossas ofertas e dízimos. Antes de pregar, tem alguém pela primeira vez aqui com a gente hoje? Tem alguém pela primeira vez, pela segunda vez, terceira vez? Então já é de casa, né? Sejam bem-vindos, tá? Vou pedir, se puder, abaixar essa paleta do ar para mim. Tá vindo muito aqui, tá forte, né? Pode dar um pouquinho de PA também, que eu controlo aqui. Amém? Abra a tua Bíblia em Números, no capítulo 13, do versículo 25 ao 33. Eu quero falar sobre vencer um espírito de intimidação. Vença o espírito de intimidação. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3. Vença o espírito de intimidação. Amém. Números do capítulo 15, a partir do versículo 13, Números 13, a partir do 25. E ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, aonde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra, deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual tu nos enviastes, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela, contudo o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos os anaquins, os amalequitas, vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amoreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. Vamos dizer essa frase juntos: subamos e tomamos posse da terra. De novo, subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado e disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os néfilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Eu quero falar sobre vencer o espírito de intimidação. Esse fato aconteceu com a história do povo de Israel. Eu não preciso detalhar para você, a maioria aqui dos crentes, a maioria de nós entendemos que esse foi um momento crucial na liderança de Moisés. Eles estavam prontos para entrar na terra prometida. Antes, Moisés separou 12 homens para que entrassem na terra, espionassem a terra, fizessem um relatório e trouxesse para que eles pudessem ter noção daquilo que estavam esperando eles. 12 homens e uma missão: espionar a terra. Você sabe que o inimigo, ele tem uma estratégia. O inimigo sempre quer
que você foque nas suas limitações, na sua pequenez, e a necessidade para querer enfraquecer as minhas certezas, para que eu possa perder o foco na promessa. Essa tem sido a arma que o inimigo tem usado, e não é diferente. Aqueles homens voltaram amaldiçoando a terra, diz a Bíblia. Imagina que Deus deu a bênção para eles. Eles voltaram falando mal da terra, que a terra não presta, que é difícil de entrar, que é difícil de conquistar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O ano está terminando, falta 1 mês e pouco para terminar o ano. Como é que está a expectativa do teu coração? Qual é o relatório que você vai apresentar no dia 31 de dezembro de 2025? Porque talvez algumas coisas não saíram do meu jeito, da maneira que eu queria. Se eu disser para você que todos os sonhos que eu coloquei lá no meu caderno dos sonhos eu vivi em 2025, não. Então qual é a expectativa do teu coração? Que está chegando mais 365 dias para você viver o que você ainda não viveu esse ano. E eu acredito nisso, porque aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Uma das maneiras que o inimigo usa para nos aprisionar a uma vida de carne, a uma fé enfraquecida e uma obra incompleta, é nos atacando com mentiras. Levantando inimigos espirituais que, quando encontra legalidade em nossas fragilidades, cumpre o seu propósito. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: tudo aquilo que o inimigo tem profetizado contra você vai ser o contrário, irmão. Amém? Tudo aquilo que Deus falar, tudo aquilo que o inimigo falar contra a tua vida, você pensa o contrário. Ele está dizendo: eu vou matar teu filho. Tu vai dizer: meu filho vai viver muito para a glória de Deus. Eu vou acabar com o teu casamento. Eu vou comemorar a boda de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos. Ah, você não vai para aquela faculdade. Aí você vai botar o pé e vai dizer: eu vou. Tudo que o inimigo falar ao teu respeito, você crê ao contrário, no nome de Jesus. Existem espíritos que trabalham para paralisar, que agem no deserto para manter uma vida, a pessoa numa vida cativa, uma vida comum e uma vida natural. Quem estava aqui domingo ouviu falar: irmão, Deus te chamou nessa terra para causar. Você não veio aqui para dar um passeio, você não veio aqui para se distrair. Nós viemos para causar um reboliço, é causar no mundo espiritual. Desde que eu me converti, eu carrego muitas profecias da minha vida, mas eu me lembro pelo menos de uma, em que eu estava num culto, e de repente alguém coloca a mão na minha cabeça, e diz assim: eu vou te usar. E eu não tinha noção do que Deus poderia fazer, mas eu peguei aquela palavra e recebi no meu espírito. E eu creio que nessa noite, Deus quer despertar você, para você sair dessa paralisia. Talvez você está cercado de pessoas pessimistas, com aquele discurso de vitimismo. Eu vou falar sobre isso. Aquele discurso de dependência, seja ela emocional, dependência financeira. Não, eu posso, você pode conquistar aquilo que você quiser, só depende de você. Por quê, pastor? Porque aquilo que Deus precisava fazer, Ele já fez há 2000 anos atrás, e nos deu a garantia. Considerando aqui que existem espíritos e regências espirituais que manipulam a mente, e à medida que você permite que ele te manipule, essas regências passam a te governar. É como uma pessoa que não tem mais querer, ela é refém dos seus sentimentos, das suas emoções. E é a hora que a gente tem que bater o pé, porque o inimigo começa a gerar sensação, e o corpo humano, a mente humana está suscetível
ataques do inimigo. É verdade. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite: vença o espírito de ruína, pobreza e miséria. Vamos dizer juntos: vença o espírito de ruína, pobreza e miséria. O que é isso, pastor? Pessoas que não se importam em viver entre os escombros. Pessoas que estão apegadas aos escombros e não querem abrir mão. Vivem uma vida infrutífera. Pessoas que se aproveitam de situações de desgraça em áreas da sua vida e criam expectativa em cima de uma tragédia, que manipulam pessoas através de seus infortúnios e necessidades. Gosta de expor o que está inacabado em sua vida. Por exemplo, as brechas. Atrai o cuidado dos outros mediante as suas necessidades. Pessoas que se opõem a toda oportunidade de prosperar, que perseguem os que prosperam e critica todo o ensino acerca da provisão, do mérito, trabalho, abundância e prosperidade. Provavelmente você conhece alguém assim. Esse espírito de ruína, pobreza e miséria que segue o entendimento das pessoas, que elas não compreendem a palavra sobre a perspectiva da provisão, da abundância e do cuidado de Deus. Uma coisa que eu fico indignado é quando eu vejo na televisão: tombou uma carreta lá de não sei o que. Irmão, e gente que não precisa, gente próspera, gente rica, começa a saquear o caminhão, irmão. Isso é um espírito de miséria e de pobreza de alma. Estava vendo uma pesquisa. Existem 90 milhões de pessoas hoje que vivem dependendo do governo em alguma área. Eu estou falando de pessoas que precisam. Existem pessoas que precisam, mas pessoas que não precisam. Estão cadastradas em Bolsa Família, Vale Gás, Vale não sei o quê. Quando uma pessoa entra, não estou dizendo quem precisa, ok, quem precisa, ok, mas também não se acostume com isso. E também não acredite que é isso que Deus tem para a tua vida. Porque Deus não é Deus de pouco, Deus é Deus de muito. Ele é Deus de pouco também, mas Ele é Deus de muito. Ele faz muito além, diz a Bíblia. A sua medida é superabundante. Só que essa mentalidade do brasileiro de querer sempre se dar bem em tudo, da malandragem. O que eu posso ganhar aqui? A minha Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Quem diz amém, fala comigo aí, amém. Melhor é o que, irmão? Melhor é dar do que receber. Eu já recebi e eu já dei, e por experiência própria eu posso dizer para você: melhor é dar. A perspectiva é outra. Quando você está entregando algo para alguém que precisa, a pessoa que está recebendo, ela está sendo abençoada, mas a sensação que a gente tem é que a gente está sendo muito mais abençoado. Eu quero declarar na tua vida: você vai ter para emprestar a muita gente, e não vai precisar pedir emprestado. Esse tempo de pobreza, de ruína e miséria, em nome de Jesus, não vai prevalecer na tua casa e nem na tua geração. Olha o que a Bíblia diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A segunda coisa: vença o espírito de autocomiseração. O que é isso, pastor? Pessoas que têm um comportamento de vítima, para que as pessoas sejam tocadas por sua necessidade, por sua desgraça e por seu histórico, por suas dores. Sustenta uma linguagem e uma aparência de luto, de cinza, de perda. Está sempre justificando os seus fracassos pessoais nas adversidades que assolam. Você deve conhecer alguém por aí assim. Quer despertar culpa, pena nas pessoas com quem convive, o seu discipulador, seu pastor, sua família. Esse espírito, ele se esconde nas adversidades, tribulações, provocações e aflições, os quais todos nós estamos sujeitos. João no capítulo 5, versículo 7. E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém
que ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem estava há 38 anos na porta de um tanque, esperando a ajuda de alguém. E quando Jesus faz a pergunta: você quer ser curado? Qual foi a resposta dele, irmão? Não tem ninguém. Está aí no texto. Você quer ser livre? Não tem ninguém. Você quer ser próspero? Não tem ninguém. É alguém que sempre coloca a expectativa no outro. A expectativa dele estava no tanque. Só que diante dele estava a água viva, ou a água da vida estava diante dele, ele com a expectativa no tanque. Jesus precisou arrancar dele esse espírito de autocomiseração, em nome de Jesus, irmão. Nossos filhos vão herdar a herança, nossos filhos vão herdar a promessa, nossos filhos vão viver debaixo do legado da bênção que eu e você carregamos. Nossos filhos não vão herdar miséria, nem pobreza, nem maldição, no nome de Jesus. É um posicionamento, diga comigo, é um posicionamento. É um posicionamento. A terceira coisa, vença o espírito de procrastinação. Você deve conhecer alguém. Esse espírito traz um conformismo diante das ruínas e dos escombros que estão na sua frente. É assim mesmo, não tem jeito. Lá em casa ninguém prosperou, ninguém conseguiu estudar, ninguém conseguiu vencer na vida. É um karma, parece uma maldição que a gente carrega, irmãos. Não há maldição que possa prevalecer diante da palavra de Deus. Romanos 8, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Vença hoje esse espírito de procrastinação. Vive deixando a coisa para amanhã. Esse espírito anula a força física, ata os pés, roubando a iniciativa e te põe literalmente amarrado, paralisado, impedido, anestesiado. Toda a capacidade de julgar e discernimento de circunstâncias e de tomar decisões. Então existem momentos em nossa jornada espiritual que ficamos mais lentos nas nossas conquistas. A Bíblia diz que há tempo para correr, há tempo para ficar parado, mas a paralisia espiritual te leva a uma morte espiritual. Parar de crer, parar de viver o reino, para de orar, para de jejuar, para de servir, para de pregar, e corre o risco de perder o seu chamado. O confronto para esse espírito é pôr-se em atividade. Diga comigo, o confronto para esse espírito é colocar-se em atividade. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém pode parar você. Ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer. Então tome uma atitude que não dependa de pessoas. Haja com determinação. Determinação. Que é uma pessoa determinada, decidida. A prostração, quando ela se apresenta como uma enfermidade física, uma enfermidade psicológica, psíquica, preguiça, indisposição, apatia, desistência, decepção e outras justificativas para ficar prostrado e não ser cobrado ou confrontado. E tem muita gente que não muda de vida porque não gosta de confronto. Eu também não gosto de confronto, mas é melhor ouvir a verdade e mudar de vida do que viver uma vida inteira debaixo de uma mentira e a vida não progride. Então é melhor ouvir uma verdade bendita. Tem hora que é bom para dar uma sacudida na gente. A quarta coisa, vença o espírito de cumplicidade. O que é isso, pastor? Esse espírito se apresenta companheiros que estão na mesma condição que você. É cúmplices de fracasso, das queixas, das murmurações, os cúmplices das derrotas, associados aos mesmos pecados, às mesmas quedas, confraria do deserto.
Porque quando os 12 chegaram, 2 tinham um discurso e 10 tinham um outro discurso. Eles foram no mesmo lugar, eles viram as mesmas coisas, mas voltaram com perspectivas diferentes. Então uma pessoa pode estar no mesmo lugar e sendo abençoada, e outras retendo a bênção. Quando eles chegaram lá, 10, o discurso deles foram tão fortes, o discurso daqueles 10 foi tão convincente, um discurso de fracasso e de derrota, que inclusive eles influenciaram todas as tribos contra Moisés e contra Josué e Calebe. Você tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem você convive, com aquilo que você ouve. Aquela multidão não foi lá ver a terra, mas quando aqueles 10 começaram a profetizar, eu chamo a profecia do caos, todo mundo acreditou. Sabe o que a Bíblia diz? Que veio um desânimo sobre todos aqueles que estavam ali, prontos para entrar na terra prometida, porque 10 contaminou uma multidão, até que Josué e Calebe, peraí, silêncio, que agora eu vou falar. A terra é muito boa, vale a pena lutar, eu não vou desistir, eu carrego uma promessa, que quando ainda estava lá na escravidão, Deus disse que eu ia pisar na terra que mana leite e mel. Tem horas, irmãos, que a gente tem que fazer assim, ó, para a voz da alma, da memória, dos sentimentos, para as vozes que estão à nossa volta. Tem hora, não quero saber, não me venha trazer relatório de fracasso. Pastor, mas o senhor está tão insensível. Não, irmão, porque se a gente não vigiar, você também é contaminado. Isso já aconteceu? Quando você pede alguém para orar, você vai na casa de fulano orar. Eu me lembro que nos meus primeiros anos de conversão, eu saía muito para fazer visita no lar, sempre gostei. E às vezes eu chegava lá, as irmãs que iam levar a oração e fazer lá o ato profético, irmãos, elas estavam mais desanimadas do que o pessoal da casa. E era um discurso, é assim mesmo, minha irmã, é assim mesmo. E a pessoa não tem o que comer dentro de casa, a vida na miséria, na pobreza, é assim mesmo. Eu chegava dentro, irmã, você não pode chegar com esse discurso na casa das pessoas, de conformismo, de autocomiseração, que é assim mesmo. Deus trouxe a gente aqui para a gente mudar a realidade dessa família. Deus te levantou na tua casa, na tua rua, no teu bairro, para mudar a realidade das pessoas que estão à sua volta. Nós não podemos se conformar. 10 conseguiram contaminar a mente de uma multidão. Ainda bem que Josué e Calebe foram lá para ver também, porque se eles não tivessem vindo, não teria acreditado. Eu oro nessa noite para que Deus abra a tua visão e você consegue enxergar na dimensão daquilo que Deus tem para a tua vida. Não é ficar olhando para o que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para mim é para mim, o que Deus tem para você é para você. O problema de muita gente é que fica olhando para o lado. Não, irmão, foco no que você tem. Faz um voto com Deus. Tipo, ano que vem eu quero fazer a minha faculdade. Quem aqui tem a vontade de fazer a faculdade? Talvez você diga, mas eu não tenho condição. Deus não está perguntando se você tem condição. Deus perguntou se você quer fazer uma faculdade. Porque o tempo está passando. A vida, ela acontece. Cuidado, esse espírito junta você à mesma prisão com os outros que possuem a mesma mentalidade. Com quem você tem andado? Com quem você compartilha seus sonhos? Com quem você compartilha suas aflições e perda? Em que roda você tem andado e se assentado? Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Quem você tem andado?
Qual é o tipo de alimento que você tem consumido? Quando vem a luta, vem a dificuldade, para quem você liga? Ou você está acostumado, ou se acostumou, não, pastor, eu encaro tudo sozinho, porque eu não confio em ninguém. É sempre bom ter um amigo para interceder por nós. É sempre bom ter uma igreja para interceder por nós. É sempre bom ter um pastor para colocar a mão na nossa cabeça e dizer: eu te abençoo, em nome de Jesus. É ou não é, irmão? É maravilhoso. Agora cuidado, o ímpio é aquele que não conhece a Deus. O pecador está em cima do muro, irmão. Ele fica lá e cá. E o zombador não, o zombador ele já foi até crente um dia, mas hoje, irmão, ele se tornou escarnecedor, ele joga contra agora. Que o Senhor possa colocar um filtro nos seus ouvidos, que nada venha abalar a tua fé, que você decida vencer, irmão. Eu decido vencer, e ninguém vai te parar nessa terra. 2 homens contra 10. Chegou uma hora que a multidão queria partir para cima de Moisés, irmão. Porque Deus fez a promessa, mas entre a promessa tinha o deserto. Sair do Egito, atravessar o deserto e tomar posse da promessa. Tem muita gente que gosta de deserto, porque o deserto fica confortável, não tem confronto, não precisa gastar energia, tem maná que desce do céu todo dia. Só que tem um detalhe: deserto não tem novidade, é rotina, todo dia se apresenta, até os mesmos demônios se apresentam todo dia no deserto. Por isso que eu ensino para as pessoas: vida de deserto tem prazo para começar e prazo para terminar. Tem alguém aqui comigo? Vida de deserto, pastor, estou passando deserto. Glória a Deus, já vai acabar. Aguenta aí, irmão, aguenta, porque assim que o deserto passar, a glória de Deus vai se revelar. Deserto, fica tranquilo, porque deserto na vida de crente é promoção chegando. Está entendendo, irmão? O deserto não é para te matar, não é para nos ferir, não é para nos fazer desanimar. O deserto é um teste para a próxima fase. E eu sei que eu vou chegar lá. Quem vai chegar, diga amém, irmão. Eu vou chegar lá. A quinta coisa: vença o espírito do desânimo. O desânimo, ele quer enfraquecer as suas convicções. O desânimo é uma sensação que as pessoas já acordam cansados pela manhã, sem perspectiva. Isso aqui é um espírito que atua nos sentidos, roubando a força, a iniciativa, o sentido como olfato, audição, visão, paladar, que são as janelas que dão acesso à alma. O desânimo, ele sutilmente, ele toma os sentidos e confunde o sentimento, trazendo algumas sensações que confundem as nossas decisões. Por exemplo, cegueira espiritual. A pessoa não consegue discernir aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. É como se o inimigo colocasse uma venda. A pessoa já não aceita mais conselho. Uma pessoa que decidiu viver por conta própria confunde com a surdez a voz profética, a voz apostólica, ao ensino e ao discipulado. Já não tem mais fome pela palavra, come tudo que vê pela frente sem discernimento. As pessoas perdem a habilidade para as coisas do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui, pastor, eu estou debaixo dessa regência do inimigo. Eu tenho uma palavra para a tua vida hoje: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos teus antepassados. Deus está dizendo agora para Josué, lá na frente: Josué, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, eu te dei uma identidade, eu te dei um endereço, então vá e tome a terra. Tenha bom ânimo, não é mau ânimo, é bom ânimo.
O que é um bom ânimo, pastor? É alguém decidido aqui dentro, irmão. É quando eu decido vencer aqui dentro e digo, chega de ser marionete, né? Marionete na mão do inimigo. Estou sempre cedendo. É a mesma história. Até quando você vai ficar nessa de foi sem querer querendo? Deus foi sem querer querendo, até quando? Deus tem pressa na tua vida. Deus tem pressa no teu chamado. Deus quer usar você nesse tempo. Esse é o tempo, essa é a hora. Assim como Deus falou com Josué, seja forte e corajoso, porque eu já lhe dei tudo que você precisa para entrar na terra. Você acha que quando Deus faz a promessa, Deus também lhe dá os recursos para você tomar posse dela? Deus não fica brincando com a gente. Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar. E nunca dá. Não. O Deus que faz a promessa, Ele vai lhe dar condições. Ele vai lhe dar estratégias, ferramentas para você tomar posse daquilo que Ele te prometeu. A sexta coisa, vença o espírito de desistência. Falei de desânimo, quero falar de desistência. Desistir é dar as costas para todas as possibilidades. Desistir é acordar antes de um sonho acabar. Desistir é ir embora do cinema no meio do filme, irmão. Ninguém vai, né? Desistir pode até ser uma saída, mas não pode mais ser sempre a única ou a primeira da sua vida. Diante do mar, marche. Diante do vale, profetize. Diante das adversidades, persevere. Diante do mar, marche. Diante do vale, profetiza. E diante das adversidades, persevere. Perseverança. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem te fortalecido? A dúvida. Uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim. Pare de alimentar os seus medos e eles vão morrer de fome. Pare de alimentar a dúvida e ela vai morrer de fome. Pare de alimentar a procrastinação, ela vai desaparecer da sua vida. Tem um crente para dizer glória a Deus comigo aqui, diga amém. E por último, vença o espírito de intimidação. Uma das estratégias do inimigo é a intimidação. Ele sempre apresenta-se maior do que era. Sabe para quê? Para gerar medo, pânico, insegurança, incerteza. E você sabe muito bem que o medo paralisa. O medo paralisa uma pessoa talentosa. Pode ser um bom comunicador, mas uma pessoa tomada do medo, ele treme, ele gagueja. Pode ser um ótimo cantor, mas se estiver cheio do medo, a pessoa não consegue dar o seu máximo. O medo paralisa pessoas capazes, pessoas hábeis. O medo afronta homens corajosos, estrategistas. O medo confunde pessoas tão inteligentes e adestradas. O medo, ele reside pessoas tão idealizadoras. O medo inibe indivíduos tão excelentes e nobres. O medo atrai demônio e sustenta ferida. E como é que se vence o medo? Através de uma atitude, de um posicionamento. Porque o contrário ao medo é a coragem. Olhe para mim, Deus não chama pessoas medíocres para os seus projetos. Por isso que Deus escolheu você. Você é nobre.
As coisas fáceis e simples ficam para os medíocres. As coisas grandes e poderosas que vão exaltar o nome do Senhor, Deus chamou eu e Deus chamou você para realizar. Quem aqui está pronto, diga glória a Deus. O inimigo, ele sabe que só pode nos intimidar por aquilo que temos algum nível de dúvida. E a dúvida trabalha contra a fé. Diga comigo, a dúvida trabalha contra a fé. Então, para a gente enfrentar a intimidação do inimigo, você precisa adquirir convicções e certeza que não se enfraquecerão quando o inimigo vier contra você. Eu tenho um Deus, eu tenho uma palavra, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. É isso, irmão, é assim que se vence esse espírito de intimidação. Olha o que diz 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que ele está mostrando, o apóstolo Paulo? Que uma mente espiritual leva cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Porque é a mente espiritual que combate e estabelece um pensamento fidedigno à palavra de Deus. É a mente espiritual. Porque o apóstolo Paulo diz que eu e você, nós temos a mente de Cristo, a mente do ungido. E como nós nos levantamos contra esse espírito de intimidação, oração de libertação, para quebrar toda legalidade e toda brecha e toda porta de maldição, é através da oração e do arrependimento. A intimidação sempre lhe põe na defensiva e torna inutilizados os dons espirituais que Deus lhe concedeu. Qual é o objetivo da intimidação? Paralisia. Qual é o espírito da intimidação? Te paralisar. Mas eu tenho um antídoto contra o espírito da intimidação. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Eu repito novamente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como que se vence esse espírito? Com a palavra maior. Maior é aquele que está com você. Como é que se vence esse espírito? Dando voz de comando. Eu não aceito, eu não recebo sobre a minha vida, eu não vou ter medo. Por quê? Porque o general está comigo. Eu faço parte de um exército. E o general dos generais, ele se apresenta quando você entra na batalha. Fica de pé comigo. Houve um momento em que Golias, ele agia sobre o espírito de intimidação. Ele tentou intimidar Davi com palavras. Eu vou te matar. Eu vou acabar com você. Eu vou te destruir. Porque o inimigo sabe manipular palavras para manter uma pessoa refém, para manter uma pessoa como prisioneiro. O inimigo sabe manipular o jogo para uma pessoa viver caindo sempre na mesma cova, caindo sempre no mesmo problema, caindo sempre na mesma armadilha. Mas a Bíblia diz que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A Bíblia diz que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma vai atingir a minha casa e nem a tua casa, em nome de Jesus.
jogo de palavras, que você vai se permitindo entrar na tua mente. Eu aprendi uma coisa: você é controlado por aquilo que lhe intimida. E como que Davi venceu aquele espírito de intimidação? Primeiro, com a palavra de autoridade. Porque Davi não era um menino, Davi era uma autoridade. Assim como você, Deus te constituiu nessa terra como uma autoridade espiritual. Você e eu somos a igreja de Cristo na terra. O que significa isso? Que aonde você entra, aonde você chega ali, uma autoridade espiritual chegou. O mundo espiritual reconhece homens e mulheres de Deus. O mundo espiritual reconhece, tanto anjos como demônios reconhecem um homem e uma mulher de Deus. Você é de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é autoridade de Deus na terra. Lembra de Elias? Elias venceu um exército inteiro, mas se intimidou por causa de uma endemoniada. Ficou desanimado, confuso, fraco, em depressão e pedindo a morte. Uma pessoa intimidada, ela se submete àquilo que a intimida. Quando você abdica da sua autoridade, todos a sua volta vai sentir. Mas quando você se posiciona, todos à sua volta serão influenciados e abençoados por causa daquilo que governa a sua vida. Elias ficou intimidado em confrontar seus filhos. Lembra de Eli na Bíblia? Aquele que caiu da cadeira. Ele ficou intimidado em confrontar seus filhos. Eli temeu mais seus filhos do que a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando você abre mão da sua autoridade, outro vai exercer em seu lugar ilegalmente. Vou repetir. Quando você abre mão da sua autoridade, outro vai exercer em seu lugar ilegalmente. Levanta a tua mão para o alto e diga comigo: eu não abro mão. Mais alto: eu não abro mão da minha autoridade no mundo espiritual. O Senhor me constituiu como voz profética. O Senhor me chamou para esse tempo, em nome de Jesus. Quem é autoridade espiritual? Diga glória a Deus, irmão. Você é uma autoridade espiritual. Assuma o controle do ambiente. Assuma o controle da situação. Você precisa andar em sintonia com a palavra. Quem anda em sintonia com a palavra não vive desanimando, não vive entregando as coisas, não vive desistindo, não vive com dois discursos. Quem anda em sintonia com o céu, ele sabe: Deus me deu uma missão, essa missão é minha, joga nos meus peitos, que eu vou até o final, não serei intimidado, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou recuar, porque quem está no controle sou eu. Se Davi desse ouvido, irmão, a voz da intimidação, ele teria passado na história como mais um. É mais um. Quantos que você conhece que passou, o tempo passou, a oportunidade passou, os anos se passaram, mas eu quero dizer que eu e você chegamos no tempo de Deus, irmão. Você está no tempo de Deus, você está na hora de Deus, para viver o que Deus sonhou para você. Em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu e começa a declarar: eu sou autoridade espiritual. Dá ordem a esse espírito de intimidação, não vai me parar, não vai fazer eu recuar, eu não vou desistir, não tem negócio com você, não vou sentar na mesa contigo, porque o meu Deus me guarda, o meu Deus está comigo. Esse espírito de intimidação, ele acha um sofisma, palavras, estratégia
mas toda estratégia maligna que se levantar contra a tua vida não vai prevalecer, não vai. Tudo aquilo que o inimigo profetizar contra você vai ser o contrário. Em nome de Jesus, levanta a tua mão e diga: eu sou autoridade espiritual. Eu não vou deixar maldição para minha geração. Eu não vou deixar frustração para minha geração. Eu não vou deixar dívida e nem miséria para a minha geração. Em nome de Jesus. Se você crê, adore a Ele e dê glória a Deus. E dê glória a Deus. Vamos adorar, vamos. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.